Aí tem uma outra faceta do caso do Banco Master que a gente precisa trazer, porque Daniel Vorcaro, ele fez uma sondagem inicial com investigadores da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal sobre a possibilidade de um acordo, de fechar uma delação premiada. Vamos acionar a repórter Júlia Firmino, chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is. Júlia, seja muito bem-vinda, uma ótima noite a você. Conta para a nossa audiência, a delação vai depender exatamente do quê? Do resultado do julgamento que irá ocorrer amanhã? Essa é a aposta? Caniato, é isso que dizem aí quem está acompanhando de fato esse caso do Daniel Vorcaro, a situação dele, né? O julgamento em relação à prisão ou não, né? De manter a prisão dele ou não, que deve acontecer ainda amanhã. Mas fato é que, como você bem disse, aliás, boa noite para você e para quem está com a gente aqui no Pingos nos Is, na programação da Jovem Pan. Mas como eu dizia, fato é que Daniel Vorcaro já tem aí feito algumas sondagens junto com a Procuradoria-Geral da República e também com a Polícia Federal para tentar um acordo de delação premiada, que seria tentar contar aí o que ele sabe sobre esse caso do Banco Master, né? Dizer aí algumas informações à polícia, aos investigadores, para aí conseguir alguns benefícios diante de tudo isso em relação à sua própria situação de estar preso, como vai prosseguir então o caso dele dentro do Banco Master, dessa investigação do Banco Master. Mas aí o que a gente tem é que essas conversas são muito iniciais, ainda muito nessa sondagem, ainda está no comecinho, a gente precisa ainda acompanhar tudo isso, mas essas informações também foram divulgadas, Caniato, pelo jornal Estadão. E aí o que a gente também informa é que essas conversas precisam depender desse julgamento de amanhã, e a defesa do próprio Daniel Vorcaro, né, os advogados de Vorcaro, não confirmam essa informação. Tanto que a nossa equipe foi atrás dos advogados que enviaram uma nota. E aí o nosso editor Pedro Vitor separou essa nota em uma arte para que a nossa audiência possa acompanhar. Vou ler então o que diz a nota. A defesa de Daniel Vorcaro declara que são inverídicas as notícias relacionadas à iniciativa de tentativas de delação premiada de Daniel Vorcaro. Essa informação jamais partiu de qualquer dos advogados envolvidos no caso e sua divulgação tem o único objetivo de prejudicar o exercício da defesa nesse momento sensível. Então é isso, Caniato, a gente precisa ainda continuar de olho, porque para investigadores, como você bem colocou, isso está muito inicial e vai depender do julgamento, da sua liberdade, da condição de Daniel Vorcaro, que agora está preso, mas que será julgado amanhã. E aí a gente fica de olho para trazer mais informações aqui na programação da Jovem Pan. Volto com você. Legal, Júlia Firmino trazendo os detalhes e essa manifestação dos advogados de Daniel Vorcaro. Bom trabalho para você, Júlia. Deixa eu seguir com os nossos comentaristas. Se a gente puder colocar dois para tratar justamente da delação premiada. Essa é uma questão importante porque vários veículos ao longo dos últimos dias noticiavam que havia um movimento dos advogados de Daniel Vorcaro para costurarem ou monitorarem se seria um bom negócio fechar uma delação premiada. E agora os advogados dizem que as informações são inverídicas. Bom, se era somente uma sondagem, acho difícil que eles cravassem, não, estamos fechando, estamos em vias de fechar uma delação premiada. Mas, Mota, olhando para o passado recente, inclusive casos da Operação Lava Jato, uma delação premiada é simplesmente revelar o que se sabe, revelar tudo o que se sabe e jogar muita sujeira no ventilador, para ser educado, né? Se a gente for se basear no que aconteceu no passado recente, eu acho que tem algum áudio entrando aí na nossa comunicação, então eu vou cortar a comunicação com o Mota, a gente vai refazer a comunicação com o Roberto Mota, então eu passo para o Luiz Felipe Dávila. Você, Dávila, tinha um áudio estranho, inclusive eu acho que uma locução em inglês, mas daqui a pouco a gente passa mais uma vez para o Mota. Você, Dávila, quais aspectos de uma delação, a articulação que poderia ser feita pelos advogados para fechar uma delação? Claro que a decisão vai ser tomada ou seria tomada somente após a decisão do Supremo de amanhã. Dizem que delação só é fechada quando a pessoa está em regime fechado. Bom, hoje Vorcaro está em regime fechado e daí a história da delação. Mas veja só, isto foi um boato, não foi uma notícia. Tanto que os advogados desmentiram imediatamente. Mas este mero boato, à véspera da votação do Supremo, só pioram as coisas
para aqueles que desejam ver Vorcaro continuar preso. Afinal de contas, a pressão política sobe. Por quê? Porque, bom, se ele vai correr o risco de fazer uma delação premiada, aí pronto, a República do Rabo Preso cai. Então, isso acaba pressionando ainda mais a República do Rabo Preso em cima desses 4 juízes para votarem para a soltura de Vorcaro. Ou seja, já temos 2 votos que manteriam Vorcaro na prisão, provavelmente, o do relator André Mendonça e do juiz Luiz Fux. Temos o Gilmar Mendes, que sempre vota defendendo o corporativismo, por isso aí nesse caso pela soltura de Vorcaro, para proteger os outros amigos da corte. E aí o Nunes Marques, que é uma pessoa que tem enorme, vamos dizer assim, ligação com o Ciro Nogueira, que é da República do Rabo Preso, talvez os que tenha mais rabo preso com essa história de Vorcaro. Então, isso só prejudica, só ajuda a soltura ao invés de ajudar a mantê-lo preso. O segundo ponto é que a delação premiada, ela tem regras, então não pode mentir, não pode ocultar, porque qualquer coisa que isso for feito, a pessoa vai continuar presa. Então, não é, ao meu ver, o momento ainda para fazer. Se ele tiver certeza que ele vai continuar na cadeia por muito tempo, aí sim a delação tem mais chance de sair. Mas hoje, praticamente apostando no empate na segunda turma e voltando para a prisão domiciliar, não me parece que este é o momento no qual uma delação premiada vai ocorrer. Só lembrando a nossa audiência, quem são os ministros que integram a segunda turma? Gilmar Mendes, Dias Toffoli, André Mendonça, Nunes Marques e também o ministro Fux. E aí, claro, como bem destacou o Douglas, Dias Toffoli, uma vez impedido, ficariam 4 ministros, possibilidade de empate. Agora sim, Mota, ok, refizemos a comunicação, Mota entrou um sinal diferente aqui, por isso que nós não conseguimos ouvi-lo corretamente. Mas agora sim, eu passo a palavra para você, as análises a respeito da possibilidade de delação premiada. Os advogados falam que trata-se de um boato, uma informação inverídica, uma fake news, mas há quem aposte que isso estaria sim sendo tratado. Eu acho que o banqueiro não tem nada a temer, Caniato, baseado no que aconteceu no Brasil no passado recente. Eu fico imaginando como vai ser a delação dele. Eu não acho que vai ser uma delação assustadora, revelando nomes de figuras importantes da República. Eu acho que o banqueiro vai delatar um jornalista, um caseiro e a cozinheira dele. Depois vai ganhar os benefícios da liberdade e, mais importante, do esquecimento, porque vão surgir outros escândalos sobre os quais a gente vai falar aqui, e daqui a 4, 5 anos nós vamos estar aqui comentando o grande novo escândalo do momento, e aí entre uma notícia e outra vai surgir informação. Lembra daquele caso do Banco Master? Pois é, saiu agora uma decisão anulando todas as provas e anulando inclusive a delação, e a vida no Brasil vai seguir. Pois é, e quem tiver curiosidade, olhe para o calendário do nosso país neste ano. Copa do Mundo, processo eleitoral, então muitos entendem que todo o processo ficaria para depois, bem depois. Deixa eu tratar de um outro aspecto que envolve o caso do Banco Master, vou até pedir para o Cristiano Beraldo refletir a respeito disso. Beraldo e Musa já com a gente aqui na tela. Beraldo, ontem eu conversei com alguns juristas e eles diziam o seguinte: se o caso do Banco Master, no avanço das investigações, nomes de muitas figuras de todos os poderes começarem a aparecer, deputado, senador de esquerda, de direita, de centro, figuras do judiciário, alguns integrantes do governo, do poder executivo, se o caso abarcar gente poderosa de todos os cantos, a chance de uma punição exemplar cai, e cai muito. Então, aumenta a possibilidade de um grande acordo para tentar, talvez, entregar alguma coisa para a sociedade, mas muito distante daquilo que se espera ou que a nossa legislação preveja. E aí eu queria que você discorresse a respeito dessas possibilidades. Você entende que aquilo que muitos diziam, é o ponto de não retorno, cresceu demais, todos serão punidos exemplarmente. Não parece que é bem assim, né? Não, não é assim. A vida real desse Brasil que temos hoje exige que haja um
projeto para substituir aqueles que eventualmente sejam abatidos em razão de alguma investigação, em razão de descobertas aí de maus feitos, como a gente tem casos de desvio de emendas, roubo de dinheiro disso, dinheiro daquilo, né? O dinheiro público sempre sendo depenado pelas figuras que têm acesso a ele. Mas nesse caso é diferente, Caniato, porque como você tem lideranças do judiciário, lideranças do legislativo e lideranças do executivo sendo citadas, é óbvio, aí a gente precisa ter um pouco de serenidade. Quer dizer, a gente espera como brasileiro que o processo transcorra, que as provas sejam apresentadas e que haja um julgamento justo às vistas da lei. E se isso acontecer, que todos os envolvidos, todos aqueles que comprovadamente cometeram crimes, sejam punidos. Entretanto, nesse caso, você tem tantas pessoas envolvidas em posição de poder que é preciso pensar como essas pessoas seriam substituídas. Nós precisaríamos de novas figuras no judiciário, precisaríamos de novas figuras no poder executivo, precisaríamos de novas figuras no poder legislativo. E não há liderança hoje no Brasil capaz de conduzir o processo político para encabeçar essa substituição. Então, o que acontece na prática é que se reúnem as forças de todas as esferas do poder para que esse caso encontre um caminho de acomodação para que eles continuem mandando. É isso que vai acontecer. Então, as pessoas estão em casa. Às vezes a gente vê aí um casal, a mulher chega em casa para confrontar o marido, acusando o marido de infidelidade. Olha, tá aqui a foto e tal. E aí o marido tá ali, foi pego em flagrante, né? Ele sai humilhado daquela conversa e a coisa se resolve. O marido sai de casa, a mulher fica com os filhos e enfim, se resolve o problema. E é completamente diferente, como é o caso agora. Parece que chegou a esposa para confrontar o marido com as fotos da infidelidade e o marido traz a comprovação da infidelidade da mulher, ou seja, são todos infiéis. E aí eles têm que sentar e encontrar um caminho para resolver o problema que a família possui. E muitas vezes o caminho encontrado é da hipocrisia. E nós estamos testemunhando isso no Brasil. Pois é, inclusive muitos entendem, bom, possivelmente um grande acordo vai ser feito, e aí outros acabam indicando. Quem tem um papel fundamental para que isso não aconteça? Jogam para a imprensa. A imprensa teria o papel primordial de ficar em cima, monitorando, trazendo as revelações, expondo as situações. Será que é possível?